Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar as obras pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós atualmente estamos estudando a obra Luz do Mundo, a segunda obra que nós estamos dentro deste quadro, deste bloco, analisando, e hoje nós falaremos sobre o capítulo 23, Balizas de Luz. Então este é o antepenúltimo capítulo para findar esta obra maravilhosa. Como habitualmente nós fazemos, a gente sempre observa que neste capítulo, em cada capítulo que a gente estuda, Amélia Rodrigues coloca uma nota de rodapé fazendo referência ao texto evangélico em relação ao qual trata a história, e aqui a gente vai falar sobre o livro de Atos. O livro de Atos, nós sabemos, foi escrito por Lucas e narra as cenas importantes da vida e atos dos apóstolos após a ressurreição do Cristo. Então a gente tem aqui as diversas ocorrências, com Simão Pedro, com o próprio apóstolo Paulo, Barnabé, Silas e todas essas figuras do cristianismo primitivo. Então, em especial, nós vamos falar do capítulo 3 de Atos, versículos 12 até 15, que diz assim: E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, referindo-se aqui à soltura de Barrabás em detrimento da prisão do Cristo. Então, só para contextualizar um pouco, aqui, Pedro e João haviam subido ao templo à hora da oração, e então foi trazido um homem coxo, que era assim desde muito tempo, porque ele era conhecido das pessoas, porque ele pedia esmolas, na porta do templo. E então, vendo que Pedro e João iam entrar no templo, ele pediu esmola, e Pedro, junto com João, disse que era para ele olhar bem nos olhos deles, e disse que não tinha prata nem ouro, mas ia dar outra coisa. E aí, em nome de Jesus, ele pede que o coxo levante e ande. E aí, tomado pela mão, para soerguer, a criatura que estava no chão, ele começou a se firmar nas pernas, ainda meio trôpego, e começou a sair a andar. E saiu andando, pulando, E as pessoas ficaram ali pasmas, estupefatas, assombradas com o que aconteceu. E é nesse íntere que Pedro profere essas palavras, Ele dá o mérito daquela cura, não a ele mesmo, que ele se reconhecia não ser portador de virtude alguma, mas ele acreditava que tinha sido naquele momento o intermediário do alto, com o objetivo de fazer aquela cura, aquele milagre, como era visto antes, Kardec até destina um capítulo inteiro na obra A Gênese, no capítulo 15, para falar sobre isso, os milagres do Evangelho. Mas, neste capítulo de Kardec, ele faz referência especialmente aos feitos por Jesus. Após Jesus, a gente vê, principalmente em Atos, a narração de muitos desses fenômenos de cura, de fazer com que cegos voltassem a ver, paralíticos andassem, dentre outras peripécias, Principalmente quem leu Paulo e Estevão sabe do que eu estou falando. Então aqui, Amélia vai dizer o seguinte: aqueles homens e mulheres do tempo do cristianismo primitivo sentiam-se desarmados para prosseguir na tarefa, falando especialmente da tarefa dos apóstolos. E eles não compreendiam com quanto desejassem a extensão do reino que o mestre viera a implantar na terra. Para aqueles homens simples, que não eram afeitos a grandes discussões filosóficas, a penetrar nos grandes dilemas existenciais. Eles tinham necessidades mais imediatas com as quais eles precisavam se preocupar. E eles nunca tinham sido guiados por alguém para esse tipo de divagação, de reflexão. Então eles sentiam uma profunda insegurança, de dar continuidade a esse serviço elevadíssimo, sublime, e por isso mesmo eles se sentiam tão aquém,
dessa grande responsabilidade que eles tinham nas mãos, então eles sentiam medo, né? O medo do desconhecido, o medo também dessa grandiosa responsabilidade. E aí Amélia diz, né, que eles eram acostumados à estreiteza dos conceitos, né, e as limitações geográficas daquele lugar onde eles viviam, ali às margens do Mar do Tiberíades, nas cercanias da Galiléia, de Cafarnaum, e não podiam ainda penetrar na grandeza do ideal universalista e adimensional a que a palavra reveladora insistentemente se portava, né? Por mais que eles buscassem investigar, mas o que é esse reino dos céus, e o Cristo se utilizasse de parábolas para tentar abrir, né, a consciência, para que a consciência aclarada pudesse tentar tocar neste conceito sublime, ainda era necessário paciência para, com o tempo, eles terem essa compreensão mais elevada por uma vivência, né, dessa moral que o Cristo veio ensinar. E aí Amélia diz, Jesus fora-lhes o amigo divino, é verdade, mas acima de tudo tornara-se o celeste condutor das suas vidas. Com Jesus eles sabiam por onde seguir, né? Jesus é o bom pastor. E o bom pastor faz exatamente isso. Direciona as ovelhas, né, do rebanho para que elas sigam no caminho correto. Tange os perigos, né, para manter em segurança. A grande questão é que o Cristo não iria abandoná-los, né? O Cristo permaneceria com eles como ele permanece conosco e ainda está entre nós até os dias de hoje. Basta que nós possamos sentir essa presença divina dele entre nós. E para isso, como ele mesmo disse, se me amas, guardai os meus mandamentos, ou seja, vivenciai a proposta que eu venho apresentar. E era justamente esta tarefa a que os apóstolos estavam sendo convidados. E aí, prosseguindo, Amélia vai dizer, o companheiro que retornara do além-túmulo para conviver ao lado deles reiteradas vezes, né? Então aqui Amélia dá uma deixa dizendo que as vidas dos apóstolos e do Cristo provavelmente estavam aí entrelaçadas de uma majestosa beleza, como Emmanuel também vai dizer no prefácio da obra Paulo e Estevão, né? A vida de Paulo e Estevão estão entrelaçadas por indefectível beleza. Então, muito provavelmente essa seja também a realidade entre os apóstolos e nosso Senhor Jesus Cristo. Uma realidade, né, que nos escapa, logicamente, né? Mas que com certeza existe por conta dessa grande afinidade, né? É interessante porque o próprio Humberto de Campos, na obra Boa Nova, em muitos momentos ele vai dizer que aqueles homens pareciam já ter ouvido aquela voz, né? Aquela voz lhe soava familiar. Então isso daí é muito interessante. E aí a Amélia diz que podiam fitar os horizontes infinitos do futuro, agora dando continuidade à tarefa, e experimentar um gáudio descomunal no exercício do bem e da renúncia. É interessante porque homens simples, que não tinham todos aqueles conhecimentos da lei, mas que tinham um coração puro e por isso conseguiam ver mais além, né? Conseguiam enxergar além dessas barreiras, no sentido de adivinhar os desígnios divinos, dar prosseguimento à boa nova através dessa conduta de caridade, né? Que é exatamente o que Jesus veio nos ensinar. Embora tudo estivesse ainda por fazer, eles contavam com a inspiração do Mestre e o socorro dos seus embaixadores, que incessantemente os visitavam, revigorando-os e esclarecendo. Então, o Espírito Santo falará por vós, nada temeis, né? E é interessante porque o Cristo realmente reaparece algumas vezes entre os seus apóstolos e mesmo não estando encarnado mais entre eles, mas a sua presença espiritual é incontestável, sobretudo através dos seus emissários, os espíritos bons e, não raras vezes, na sua presença ele mesmo. E então, sem temor, exaltados pela fé, após orarem e unirem esforços, na tentativa de criarem a comunidade pura e simples, eles começaram a se preparar para o cometimento. A igreja cristã primitiva foi obra dessas mãos laboriosas, desses grandes homens, que agora funcionavam como representantes do Altíssimo.
E depois do recém-curado, né, Simão dizia com profunda humildade: nós nada fizemos, fê-lo Jesus, arrependei-vos do mal e encetai desde agora a vida nova, despertai. E aí me lembrou do apóstolo Paulo: desperta, ó tu que dormes, né? Esse despertar aqui para a vida espiritual e para essa realidade transcendente que vai nos fazer alcançar esses cimos celestes. E eles não podiam imaginar, né, que precisariam enfrentar tantas represálias, tantas forças em contrário. Mas, assim, eles continuaram com perseverança. E aí a gente vê a figura do apóstolo Paulo, intimorato, resoluto, sem desistir, sem voltar atrás momento algum. Quando preso, foi quando mais evangelizou. Ele mesmo chegou a dizer, né, porque sou um embaixador em cadeias. E, de fato, sem contradito, os apóstolos precisaram enfrentar muitos desafios, renúncias próprias, mas, graças a Deus, deixaram essas sementes para nós. Amélia vai dizer: as sementes de vida que eles esparziram, a semelhança do que fizeram o seu modelo, conseguiram modificar a estrutura social, econômica, moral e política da história, gerando uma era de esperança e de paz. O amor que deles evoluiu impôs-se como a resposta única possível à problemática da angústia universal. Hoje nós estamos numa sociedade do cansaço, da angústia, do vazio existencial. A depressão é o mal do nosso século, né? Que quando não é apresentada como comorbidade de outras doenças, é uma doença, uma enfermidade grave psíquica que acomete, que exaure as nossas forças, que rouba a nossa vitalidade. E a resposta para isso, ela está muito clara nos evangelhos. É a vivência desses ensinamentos. É de fato a gente se voltar para dentro, reavaliar a nossa conduta e nos entregar a essa proposta de amor sublime que está aqui defrontada perante cada um de nós, né? À nossa frente há mais de 2000 anos. Então basta a nossa atitude, né, para realizar isso no nosso interior. E aí a Amélia vai dizer: a sua não violência produziu o mais vigoroso e demorado movimento de fraternidade que se conhece. Muitos, eu ouço isso de muitos espíritas. Não, mas a fraqueza dos bons, os bons são muito discretos, né? Os bons são covardes, eu já ouvi isso. Os bons são covardes demais, por isso que o mal pulula, porque a gente tem que ser mais enérgico. Aí eu sorrio. Porque Deus não violenta ninguém. Quem mais que Ele? Com os recursos na mão, para transformar no instalar de dedos tudo. Mas não é essa a proposta. A proposta é a não violência. A proposta é a compreensão fraternal. É um entendimento mútuo. É a vivência disso aqui na prática, cortando as carnes e sentindo a dor. É uma proposta que a gente sai da zona de conforto. É impossível a gente não se sentir incomodado na nossa atual sociedade. Uma sociedade marcada pelo contraste. Ao lado da beneficência, a maldade. Ao lado da doçura, a agressividade. A gente vive nesses antagonismos, né, nessa via paradoxal o tempo inteiro. Mas qual a nossa posição íntima perante o Evangelho? Porque se nós temos uma visão aclarada do Evangelho, inevitavelmente a gente vai precisar refletir essa visão em ações, tirar do raciocínio e colocar aqui no coração para ela virar ações. E essas ações transformam o mundo. Pode ser apenas você, mas você já é um influencer, como tá na moda, né? Tem um influencer digital e tem um influencer moral. Você é um influencer. Porque você é uma antena psíquica que irradia pelo pensamento vibrações.
há, como dizia Paulo, uma nuvem de testemunhas. Nós nos associamos a outras mentes, queiramos ou não. Sugestionamos outras mentes e também somos sugestionados. Mas como tudo na criação divina é passível, né, e respeita uma autoridade moral, o bem sempre predomina. Então é por isso que a transformação moral das criaturas começa dentro. E é por isso que, particularmente penso, Jesus não se preocupou muito em ir para os centros políticos, para os expoentes. Foi para uma cidade pequena e escondida, porque a sua preocupação era com o espírito, com o indivíduo evangelizado, que seria capaz de grandiosas transformações. E aí, meus amigos, para concluir, a Amélia vai dizer: a semelhança daqueles seguidores intimorados que conviveram com Jesus e lhe deram a vida, prossigamos, irmanados, na colocação de balizas pelas fronteiras do reino divino entre os homens da atualidade. E eu achei perfeita essa figura que a Amélia trouxe. Ela não coloca com um ar presunçoso: sou cristã e, portanto, sou luz. E sou luz para iluminar os outros. Não é nada presunçoso. Ela coloca a figura como balizas. A baliza, nas fronteiras do reino divino, demarcam o reino. E veja que uma baliza só é insuficiente. É necessário que toda essa iluminação fique pareada e contorne toda a extensão da fronteira para que surja algum efeito. Por isso que nós somos sempre a soma de muitos. Por isso o convite ao exercício fraternal, à lei de sociedade, ao relacionamento recíproco, para a gente dar as mãos para poder começar a formar esse reino interior que se desdobra na nossa conduta moral cristã. Este é o convite. Ser baliza de luz. Que Jesus os abençoe. Até a próxima.